Ora bem, eu gostaria de começar com um agradecimento formal a este convite. Eu digo que tenho 40 anos de experiência coletiva, mas de facto há muitos anos que não falava sobre teoria do ensino. E portanto foi para mim muito útil as diretivas que os organizadores do TED nos deram e portanto que me permitiram de facto preparar e voltar a pensar em alguns dos assuntos. Eu vou tentar ser relativamente disciplinado ou com uma linha condutora em relação a alguns pontos que eu gostaria de discutir aqui, mas vou ser indisciplinado, talvez em relação a alguns conceitos e talvez isso seja útil para provocarmos alguma discussão. Ora bem, eu acho que há poucos dias lembrei-me de uma frase que tinha visto nas portas de um laboratório de um colega e que agora também está aqui no Neurociências, que tenta fazer uma distinção entre o ensino ou então aquilo que se entende por teoria e o que se entende por prática. E, portanto, aparentemente, teoria é quando nós conseguimos explicar como funcionam as coisas, mas não conseguimos pô-las a funcionar. Prática é quando sabemos pô-las a funcionar, mas não sabemos porque é que elas funcionam. E, portanto, aquilo que nós devemos fazer, de facto, é tentar utilizar o melhor de cada um destes mundos. E é isso que temos tentado fazer em algumas circunstâncias. Ora bem, dos guidelines que nos foram dados para esta TED Talk, portanto, o tópico, efetivamente, de facto, é a educação do futuro. Eu, francamente, esqueci-me da bola de cristal, portanto, não vou poder responder a essa pergunta, mas talvez possa contribuir um pouco. Ao longo destes anos, há algumas observações que eu fiz e que utilizei em termos práticos, em termos de ensino. E, portanto, vai ser à volta apenas dessas observações e da maneira como elas podem ser em práticas e quais foram os resultados que eu vou, de facto, conduzir esta talk. Ora, o ponto de partida que nos foi dado foi que aliás, que temos vários tópicos a abordar quando falamos de educação. E, portanto, dentro desses tópicos há problemas como as competências, a inclusão social, o papel dos professores e as necessidades, de que maneira é que a educação se deve adaptar às necessidades da sociedade. Portanto, é evidente que nem 12 minutos, nem 12 horas, nem 12 meses, nem 12 anos talvez era suficiente para debater isto. Nós temos 12 minutos, eu inicialmente julgava que eram 21, depois é que reparei que eram 12. Portanto, comecei, anteontem à noite tinha uma página, o outline, ontem à noite tinha 10 páginas e hoje de manhã disse, não, isto uma página e meia não pode ser mais do que isto. Ora bem, dentro dos guidelines, houve uma coisa que me facilitou este voltar a falar sobre ensino e educação, que era a ideia de privilegiar a palavra. Portanto, dizíamos assim, tem audiovisuais ao seu dispor, mas nós privilegiamos a palavra. Encantado de vida, de facto eu tenho 2 dias para pensar sobre isto, portanto eu vou privilegiar efetivamente a palavra. Curiosamente, há alguns poucos dias tinha tido a oportunidade de ver alguns editoriais do Science e recentemente em fevereiro, março, saíram 2 editoriais muito interessantes onde se discute de facto a importância e o privilégio da palavra na comunicação. Portanto, um dos autores diz que entrados neste mundo digital, nós temos a informação ao alcance da nossa mão. Mas, em termos de comunicação, os cientistas continuam a preferir discutir as ideias face a face. Portanto, o poder da palavra é, de facto, enorme. Até se formos buscar a nossa tradição judaico-cristã, temos que, no princípio, era o verbo é tudo. Portanto, há qualquer coisa, de facto, muito importante aqui. E eu também acredito que nós conseguimos transmitir melhor pela palavra verbal do que pela escrita, embora as duas se complementem perfeitamente. Talvez até em termos, eu não estou no centro de neurociências, mas não sou propriamente neurocientista, estou mais ligado à biotecnologia, e, no entanto, eu acredito que a palavra tem também uma força para
em termos mesmo fisiológicos, a impressão que vai causar no nosso cérebro tem um caminho diferente. Todas estas vibrações provavelmente vão fazer um printing diferente de uma transmissão escrita. Ambas serão importantes. Ora bem, portanto, esta ideia de facto de transmissão pela palavra e é algo que tem de ser revisto no nosso ensino, as pessoas aprenderem a comunicar e aprenderem a comunicar com um conteúdo. Um destes autores diz que a comunicação deve ser bem elaborada. Isto não é só uma questão de estilo, é também uma questão de conteúdo. E mais à frente acaba por dizer, eu como observador, como um sénior, tenho de observar aulas de alunos ou conferências, e diz, eu passo um martírio, de facto, numa conferência, à espera que chegue alguma coisa que tenha significado, à espera que a conferência acabe para ver se foi dita alguma coisa. Portanto, este é um problema importante. A comunicação, de facto, deve ser reavivada. É importante. Este é algo que está a começar a falhar. A comunicação, o ensino de português, só como ensino de português, é importante, mas ele deve ser utilizado para fazer a comunicação. E este é algo de que nós sentimos um bocado de falta. Ora, dentro dos tópicos a abordar, também nos era pedido o que é que se prevê em relação ao papel do professor. Portanto, na sequência do que acabei por dizer há pouco, de facto, o papel do professor hoje em dia é bastante diferente do professor do século passado. O século passado não foi há muito tempo, eu nasci no século passado, bom, já sou velho, mas também. O papel do professor, há uns anos atrás, o professor era o depositário praticamente da informação. As aulas magistrais tinham, de facto, esse objetivo. Hoje em dia, o papel do professor deve ser completamente diferente. Não é preciso estar a repetir tudo que está nos livros, os alunos nessa altura já vão saber ler. O papel do professor hoje em dia é orientar os alunos na sua pesquisa. Portanto, o professor deve fornecer os pontos-chave, as diretrizes e tudo o resto deve vir pelo trabalho do próprio aluno. Portanto, aquilo que se pretende, ou que se deve pretender hoje em dia, o professor é um orientador, um facilitador, mas os alunos têm que ter o trabalho próprio. Portanto, este é também um bocado o espírito de Bolonha, de facto, centrar o ensino do aluno em vez de ser no trabalho do aluno, em vez de ser apenas na exposição. Ora bem, dentro desta reflexão e da comunicação, eu talvez aqui gostava de introduzir algo mais, e para terminar o problema da comunicação, que é, na sequência daquela ideia de que para além do estilo também tem de haver conteúdo, são os chamados os discursos redondos. Ora bem, redondos, isto agora é uma questão pessoal. Eu tenho uma certa fobia aos discursos redondos. Eles terminam muito bem, mas se nós pensarmos, não tem conta por onde se pega, de facto são redondos. Portanto, eu prefiro, de facto, na maior parte das situações, eu gosto mais do triângulo. O triângulo é efetivamente uma figura simples, é o polígono mais simples que há. 3 pontos, 3 vértices, 3 lados. Tem outros significados. Voltando à nossa tradição judaico-cristã, Deus é uma trindade, são 3 figuras. O triângulo, em arquitetura, um frontão triangular é de facto algo belo. Portanto, quando nós conseguimos reduzir partes do nosso raciocínio, ou daquilo que às vezes diz que é muito complexo, a uma estrutura simples, conseguimos comunicar melhor. Portanto, por vezes, quando são feitas ou preparadas exposições em que a ideia é impressionar e não ter conteúdo, e esse é um perigo de hoje em dia, do acesso fácil, digamos, à tecnologia digital, pretende-se às vezes impressionar e não transmitir conteúdos. Esta é uma ideia que está também num destes tutoriais, e o autor conclui assim: quando se prepara uma apresentação para impressionar e não para transmitir conteúdos, provavelmente o resultado é que não consegue nenhum dos objetivos. Bom, já agora que falámos em objetivos, e como o tempo vai passando rapidamente, eu gostava de falar um pouco sobre os objetivos no nosso ensino. É muito importante as pessoas aprenderem a trabalhar por objetivos.
Antes de continuar, eu gostaria de reforçar uma coisa que o Guilherme disse, que na educação, neste momento está-nos a faltar uma coisa que são, de facto, os valores. Portanto, essa é um pilar essencial. Aliás, quando vamos a uma definição atual de educação da Unesco, nós encontramos os 4 pilares, o ético-moral, de facto, os conteúdos, depois o psicomotor. São, portanto, vários pilares da educação. Eu aqui estou um bocadinho mais voltado só para a área cognitiva, mas acho que a educação integral tem que ter efetivamente estes 4 pilares que são ditos. Mas voltando de facto aos objetivos. Aprender a ter os objetivos definidos. Depois, desenhar a experiência para, digamos, para provar algo e tirar conclusões e avaliar, é algo que é ensinado. Nós ensinamos isto em vários contextos para determinadas finalidades. Tudo isto está muito bem, mas eu atrevo-me a dizer que isto pode servir muito pouco. Definir objetivos e atingi-los pode ser satisfatório, mas pode não servir para nada. O que eu acho que deve ser ensinado também é ser-se crítico sobre os objetivos. Eu posso definir objetivos que agora usando uma linguagem economicista, que não tem valor. Portanto, o esforço versus o valor, de facto, o valor é muito alto para aquilo que tem. Portanto, definir os objetivos é um primeiro passo, é importante. Mas devemos ter a atitude crítica dos objetivos. Estes objetivos valem a pena, não valem a pena? Aqui depois pode ser um bocadinho mais filosófico. Posso dizer que todos os objetivos valem a pena? Não sei. Hoje em dia, talvez valham, mas não no contexto em que nós estamos. E nós encontramos muitas teses com objetivos, com imenso trabalho pelo meio. Esta tese valeu alguma coisa? Valeu em termos de aquisição de experiências, as pessoas aprenderam a fazer, tiveram este raciocínio, tiveram esta aprendizagem, mas depois disto tudo espremido, de facto, se o objetivo inicial não era grande coisa, portanto, o que se tira dali é pouco. E isto é algo que é importante na educação, porque nós, passando agora para outro nível, mesmo a um nível político, por vezes os nossos políticos têm os objetivos, têm meios, até os conseguem fazer, mas os objetivos não foram sujeitos a uma crítica, de facto, do seu interesse e da sua utilidade. Portanto, eu acho que esta é uma ideia que me parece importante, que deve ser, digamos, passada, de facto, no ensino. Tinha aqui mais alguns aspectos interessantes, mas talvez vou saltar para um último aspecto, que é o aspecto da criatividade, que foi também já aqui abordado pelo professor Arcélio, na medida em que eu lembro, por exemplo, de uma conferência de um pedagogo importante na área do ensino da bioquímica, era o Frank Valor, e pela primeira vez eu ouvi em palavras algo que nós já experimentávamos muito, que é a ideia de que you hear, you forget. Portanto, ouves, esqueces. Vês, you see, you remember. Vês, lembras-te, you do, you learn. Portanto, nas nossas escolas é importante, isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que o professor Carlos Ferraz dizia, é importante fazer. O fazer, quando fazemos, vamos aprendendo. E hoje em dia que se pede tanto estimular a criatividade vai-se estimulando, fazendo com que as pessoas, de facto, façam. E, novamente, sob um ponto de vista economicista, a criatividade leva à inovação. A criatividade está na base também do empreendedorismo. Mas as pessoas têm de utilizar as mãos, porque 90% das patentes aplicadas que existem estão baseadas na utilização que as pessoas fizeram de algo e vão agora modificar. As pessoas têm o fazer, é importante para a criatividade. Utilizar as mãos, nós na antropologia aprendíamos que o homem tinha evoluído quando teve o polegar unido aos outros dedos. A utilização da mão desenvolveu o cérebro e vice-versa. Bom, os nossos jovens hoje em dia utilizam fundamentalmente o polegar. De qualquer maneira, é uma evolução, porque de facto vão estimular a operabilidade do dedo, mas pronto. De facto, com campainha assim, escrevem assim, nós escrevíamos assim, mas são outros aspectos. Ora bem, eu excedi o tempo, tinha mais algumas
algumas reflexões que eu gostaria de partilhar convosco, mas cheguei ali ao zero. E talvez então terminava só com uma, depois deste meu resumo, eu tinha qualquer coisa assim escrito. Educação, e sim, para mim, a educação é uma corrida de estafetas. Nós vamos passando a nossa experiência que vem a seguir. Mas é uma corrida de estafetas em que cada um de nós tem de fazer uma maratona. E, portanto, o meu cumprimento para os professores que fazem a sua maratona, e a importância da estafeta deve ser tida em mente. A nossa responsabilidade numa determinada etapa é grande. Não vamos fazer que a nossa equipe fique para trás, porque eu, na minha etapa, a etapa que é responsável, fui mais lento dos que estavam a correr ao meu lado.